Agora, minha esposa pode lhes contar. Muitas vezes, ou alguma outra, o restante dos irmãos que estavam associados, quando Deus fala, estou caminhando sem pensar nada sobre isso, ou sentado na sala e de repente ele me toma e me mostra. Agora, você desce. Como aqui há algum tempo, vocês devem ter notado no jornal de Denver, Colorado. Nunca souberam o que aconteceu. O Senhor tinha me enviado ali. Ele me mostrou o lugar. Ele disse: agora, há um lugar onde haverá um carro estacionado desta maneira, em uma visão. Ele disse: é um carro cinza. Você estará descendo a rua assim, e haverá uma casa branca. E quando você olhar para trás, haverá um portão que se abre, e há um buraco bem atrás do portão. E disse: haverá um homem que sairá e entrará em um carro carregando uma pasta. Vá até a porta. E continuou: quando você chegar ali, haverá uma mulher chorando. E quando entrar, coloque seu chapéu na cama. Então ela vai pegá-lo e colocá-lo ali na televisão. E outra senhora entrará com um suéter vermelho e se assentará aqui. Então, vá e imponha as mãos sobre esse bebê doente e diga: assim diz o Senhor. Vê? Eu sabia o que era. Então ele me mostrou um homem descendo. Eu olhei e vi um relógio de parede, e ouvi algo rangendo, 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 e olhei e havia um homem descendo em uma cadeira de rodas. Esse é sobre quem os jornais escreveram, em uma cadeira de rodas, segurando uma Bíblia, chorando. Ele disse: vá até ele, fale com ele e diga-lhe para se levantar. E disse: você vai se dar conta que o relógio marcará exatamente 10 minutos para as 3. E eu me levantei, havia saído da visão. E cerca de 2 ou 3 dias depois, começaram a chegar telegramas de todos os lugares. Vem aqui orar por este, vem orar por aquele, vem orar por este, em todos os lugares. Vocês sabem. E depois de algum tempo peguei um que dizia: venha para Denver. Um homem com tuberculose morrendo, venha imediatamente. Algo me disse: vá. E eu não sabia onde ia se cumprir a visão. Eu fui. Saí do avião, peguei um táxi e fui a esse endereço. Orei pelo homem. Nunca ouvi sobre o que aconteceu. Assim que demorou um pouco antes de o avião partir. Então pensei, em vez de chamar o táxi, simplesmente vou caminhar até o centro. E nem estava pensando nada sobre essa visão. Só sabia que iria acontecer. Comecei a descer a rua, caminhando por ali, assim, e de repente ouvi alguém dizer: bem, tchau, doutor. E olhei em volta e ali vi um homem carregando uma pasta descendo os degraus. E pensei: eu já vi esse homem em algum lugar, não é estranho? E olhei e aqui estava aquele pequeno Ford cinza estacionado deste lado da rua. Eu disse: esta é a visão. E ele saiu e eu subi. Cumprimentei-o. Como vai? Ele respondeu: como vai, senhor? Entrou no carro e foi embora. Corri por essa rua e olhei para baixo. Lá estava o buraco. Eu disse: é isso. Subi direto os degraus, bati à porta. Uma senhora veio pelas escadas, estava chorando. Eu perguntei: você tem um bebê doente, não tem, senhora? Ela respondeu: sim, senhor. Interrogou: o senhor é médico? Respondi: não, senhora, eu sou um ministro. Ela pontuou: oh, sim, senhor. E eu me identifiquei. Meu nome é Brana, sou o reverendo Brana. Ela respondeu: eu creio que não te conheço, senhor Brana. Eu disse: não, eu sou um desconhecido. Posso ver o seu bebê por um minuto? Ela respondeu: sim, senhor. Eu disse: obrigado. Entrei. Perguntei qual era o problema. Tinha os pulmões congestionados, pneumonia. O bebezinho deitado ali. E pensei, olhei no quarto exatamente. Coloquei meu chapéu na cama, mas a senhora se aproximou e sentou. Ela não mexeu no chapéu. Então eu pensei, isso é. Bem, não posso dizer uma palavra agora. Só tenho que esperar ou falar sobre a visão ou não falar nada. Continuei conversando com ela. Ela não pediu oração ou nada. Indaguei: o seu bebê quantos anos tem? E há quanto tempo você mora aqui? E assim por diante. E começamos a conversar. Bem, então ela se levantou e pegou o meu chapéu depois de um tempo.
Caminhei para o lado da cama. Ela pegou meu chapéu e o colocou em cima da televisão, mas a senhora com o suéter vermelho não estava lá. Eu não podia orar. Veio? Ela ainda não havia chegado. Então continuei conversando e me assentei novamente. E logo, após algum tempo, a senhora entrou e se assentou. Outra senhora entrou, a qual estava em outra sala ou em algum lugar, e ela entrou e se sentou usando o suéter vermelho. A senhora com o casaco marrom se levantou e saiu. Não podia dizer nada ainda, só esperar ali. E quando todos eles se sentaram juntos, bem, então eu disse: coloquem-se de pé só por um minuto. Aproximei-me do bebê e disse: vocês não me conhecem e vocês, estranhamente, mas assim diz o Senhor: o bebê está curado. O bebezinho se virou e começou a chamar por sua mãe. É isso. Saí daquele lugar e segui. Comecei a descer. Pensei: vou pegar um táxi rapidamente. E encontrei alguém ali e pensei: bem, queria saber onde eu poderia pegar um táxi aqui nessa esquina. Eu estava tentando pegar um táxi para o aeroporto porque meu avião estava prestes a partir e eu estava tentando chamar um táxi assim. E voltei um pouco até do lado de uma loja de 10 centavos ali e pensei: certamente um táxi passa em um minuto. E olhei bem na minha frente e havia um relógio. Pensei: parece que já vi aquele relógio. Bem, com certeza. Em poucos minutos veio o rangido da cadeira de rodas e aqui estava o homem com a Bíblia na mão, exatamente 10 minutos para as 3, pontualmente. Andou até ali e eu perguntei: você crê nesse livro que você está lendo? Ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. Eu declarei: aí estão as palavras de vida eterna. Ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. Interroguei: você já leu aí onde Jesus curou os enfermos? Ele respondeu: sim, Senhor. Eu perguntei: você crê? Ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. Eu ordenei: no nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se, pois assim diz o Senhor: você está curado. E ele indagou: quer dizer que eu posso levantar agora? Eu respondi: levante-se. E a enfermeira que o estava empurrando questionou: bem, ele não consegue se levantar. Eu afirmei: levante-se, Senhor, tome minha palavra. Ele interrogou: quem é você? Respondi: isso não importa. Levante-se. Ele disse: olhe aqui, enfermeira. E saiu correndo assim. E eu voltei para a loja de 10 centavos, desci o beco, fui para o outro lado, peguei um táxi e saí. Um artigo no jornal publicou assim: a cura mística de um homem na rua. Nunca se soube o que aconteceu. Veio? Foi o Senhor. Agora, isso é quando não houve nenhum ponto fraco na visão. Foi Deus usando o seu dom. Mas aqui está, é você usando o dom de Deus, vê? Vocês mesmos estão fazendo isso. É a sua fé que faz isso. Eu apenas me rendo. Compreendem agora? Se compreendem, digam amém. A congregação diz amém. O Senhor os abençoe. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, será tão bom quando cruzarmos o outro lado e encontrarmos estas dezenas de milhares de amigos com os quais nos relacionamos nesta vida e ouvir enquanto nos assentamos aos pés do Senhor Jesus. E contaremos a história de como vencemos algum dia glorioso. Oh, eu quero estar lá quando o coroarem Rei dos Reis, para ouvir os santos cantarem os cânticos de redenção. Quando ao redor do círculo da terra estarão anjos com as cabeças inclinadas, sem saber do que estamos falando. Eles não sabem o que significa redenção. Nunca precisaram ser redimidos. Mas Deus, nós, pobres pecadores, fomos redimidos. Somos nós que o coroaremos. Oh, eu quero estar lá, Senhor, e coroá-lo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Almejamos esse dia. Rogo, Deus, se houver alguém aqui nessa noite que não se preparou para estar presente naquele dia, no quadro de honra, rogo que eles tomem a sua decisão nessa noite de servir ao Senhor Jesus pelo resto de suas vidas. Cure os enfermos e aflitos. Ó Deus, una os corações e faça-nos todos um, pois pedimos em nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus, que nos redimiu. Amém.
Agora, para a fila de oração, vou falar só alguns momentos. E ó, como meu coração está ardendo para lhes contar grandes testemunhos da Índia e que o Senhor fez na África ou que ele fez nos outros lugares. E no México, outro dia, aquele bebezinho morto deitado ali e como ele ressuscitou, e as muitas coisas que eu gostaria de lhes falar. Mas acho que seria, em vez de dar um testemunho por hora, a palavra é melhor, nas condições. E no livro de Gênesis, novamente, nessa noite, eu gostaria de continuar alguns comentários sobre Abraão e o 18. Paramos no capítulo 17 ontem à noite e queremos ler um pouco do capítulo 18, ou apenas um versículo, ou parte de um versículo aqui do capítulo 18, versículo 14. Haveria alguma coisa, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. E agora, quantos gostam de ler sobre Abraão, falar dele, sobre o pacto que Deus fez, e o Filho de Deus partido em dois, seu corpo levantado à destra da majestade nas alturas, e enviou o Espírito Santo para confirmar a fé dos santos até que ele volte? Vocês compreenderam isso ontem à noite? Compreenderam? Agora vejam, essas duas peças tinham que ser exatamente as mesmas. Se não fosse, era uma peça diferente. Tinham que ser exatamente as mesmas. Então, a igreja terá que ter exatamente o mesmo espírito que estava em Cristo Jesus, ou não se encaixará no corpo, compreendem? Bem, isso é para o metodista, batista, anglicano, católico, o que quer que você seja. Tem que se encaixar exatamente com o espírito que estava em Cristo Jesus, porque foi isso que Deus partiu e deu a vocês como parte do pacto, enquanto ele levantava seu filho dos mortos e o colocava à sua destra nas alturas. E nessa noite, Cristo não está assentado em seu próprio trono. No trono de quem ele está assentado? No trono de seu Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não é maravilhoso? E temos este grande e glorioso privilégio de saber que algum dia poderemos nos assentar com ele em seu trono, e ele ocupará o trono de Davi, do qual é herdeiro, e nós reinaremos com ele durante 1000 anos na terra, e então por toda a eternidade, eternamente. Agora, Deus falando, e só um pequeno pano de fundo para um ou outro comentário, e logo entrar direto ao culto, à fila de cura, o mais rápido que pudermos, porque esse tempo passa rapidamente. E amanhã à noite queremos gastar um pouco mais de tempo, então vamos deixá-lo sair mais cedo essa noite. Pois bem, vimos que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E quando ele tinha 75 anos, Deus o chamou e fez um pacto com ele, e disse-lhe que iria salvá-lo. E ele apareceu em uma idade avançada, uma idade madura, e disse-lhe que ele e sua esposa, que tinha 65 anos, iriam ter um filho. E Abraão chamou aquelas coisas que não eram como se fossem, porque ele sabia que Deus era capaz de cumprir o que ele havia falado. E o pacto não foi feito apenas com Abraão, mas com a semente de Abraão. E a Bíblia diz que somos a semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Um ministro aqui no Canadá, anos atrás, não sei onde ele está agora, seu nome era Cossack. Ele costumava me dizer, ele dizia, irmão Branham, você tem algum parentesco com Abraham? Termo em inglês. Eu respondi, ele é meu pai. Com certeza, porque estando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão, e os herdeiros são os filhos de Deus, cheios do Espírito e nascidos de novo. Somos a semente de Abraão, co-herdeiros com Cristo no reino. E então nós o trouxemos a Uma senhora falou comigo hoje, vindo pela sala, disse: Nunca tinha pensado nisso. Aquele horror das trevas e essa pequena luz e assim por diante passando. Na parábola da noite passada, onde Deus estava levando Abraão e lhe mostrando como ele iria confirmar ou cumprir este pacto através do sacrifício de seu próprio filho amado. E mostrou isso no Calvário.
como Deus tomou e como era o velho pacto que se eles pegavam um animal, o matavam, partiam seu corpo em dois e se colocavam entre os pedaços e escreviam o pacto e o rasgavam e davam uma metade a cada um. E quando juntavam as duas partes da escritura, tinha que se encaixar uma na outra, ou faziam um juramento, que seu corpo seja como o corpo deste animal morto, que seja como um animal morto. Bem, e Deus fez um juramento por si mesmo, por um homem sempre jura por alguém maior. Como não havia ninguém maior por quem Deus pudesse jurar, então ele jurou por si mesmo, fez esse juramento. E no Calvário, centenas e centenas de anos depois, ele tomou seu filho e rasgou seu corpo, sua alma e corpo, e elevou seu corpo e o assentou à sua destra, e enviou o Espírito Santo à igreja para continuar as obras do Senhor Jesus até que ele venha. E ele escreve o pacto. No Velho Testamento, lá no Santo dos Santos, os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, mas ele declarou: depois destes dias, derramarei do meu espírito e escreverei meu concerto nas tábuas de seus corações e em suas mentes. Amém. Vocês compreendem? Então Deus, pelo Espírito Santo, confessou a fé em Cristo, o que traz o Espírito Santo, que escreve o pacto de paz em seu coração. Então, o Espírito que estava em Cristo habita em você e ele te faz agir como a vida de Cristo. E ali, Deus colocou neste grupo de pessoas, que é chamado de seu corpo, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então, na igreja local, ele colocou 9 dons espirituais: dons de sabedoria, conhecimento, falar em línguas, interpretação de línguas, dons de cura e todas essas coisas, tudo para edificar ou para mantê-los juntos e para fundir este grande corpo do Senhor. Não é isso lindo? Deus certamente sabe o que está fazendo, não sabe? Então, pensar que depois de 2000 anos que se passaram, o Senhor Jesus está tão vivo hoje à noite quanto ele esteve lá no passado, ainda com a igreja. A segunda parte do pacto está aqui conosco, o Espírito Santo, escrevendo e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. E ele disse: um pouco mais, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até o fim do mundo. Não é isso maravilhoso? Que maravilhoso! Oh, emociona o coração de um homem saber que não há mais suposições. Está tudo concluído, foi finalizado. Aqui, outra noite, recebi um sermão em meu coração sobre o descanso. Oh, que coisa! Não vos preocupeis mais. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Isto estava ardendo. Eu tinha que pregar isso para alguém, então falei com a minha esposa. Preguei para ela por umas 2 horas e ela acabou dormindo sobre mim. Uma pregação sobre descansando nas obras concluídas. Amém. Minha esperança está fundamentada em nada menos que no sangue de Jesus e na justiça. Quando tudo ao redor da minha alma ceder, então Ele é toda a minha esperança e permanece. Em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça. Lindo, repousando. Oh, eu sei quando Ele entrou e estamos protegidos do julgamento. As águas da destruição antediluviana foram o juízo enviado ao mundo, e a arca com a resina era o pacto. Quando Noé entrou neste pacto, ele encontrou um assento e se assentou, e a deixou balançar. Ele estava descansando nas obras consumadas da provisão de Deus para a sua salvação. Amém. Como é isso? E quando entramos em Cristo, nos assentamos. Está consumado. Amém. Descansando unicamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nada poderíamos fazer para salvar a nós mesmos, e Ele fez isso por sua graça. Não há necessidade de se agitar e se preocupar e se pressionar, e que a metodista se una à batista e que este se una àquele. Apenas descanse em Cristo. Está tudo concluído. A graça de Deus para nós,
que coisa! Isso realmente faz meu coração palpitar um pouco mais rápido. Então nós o seguimos desde o pacto até o capítulo 17 de Gênesis e encontramos que depois que ele tinha 100 anos de idade, Deus veio até ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que tem seios. Que promessa para um homem de 100 anos de idade que esteve esperando a promessa de Deus por 25 anos, confessando. Quando se tornava cada vez mais escuro, ele ficava cada vez mais forte. Quando Deus demorava e demorava e parecia que ia se distanciar mais, a fé de Abraão crescia mais e mais. Era um milagre maior o tempo todo. Ele descansou na palavra do Deus vivo. Deus assim o disse. Não importava o quão irracional parecesse, era assim porque Deus disse assim. E aqui estava ele. E que nome que aparece para um homem que está sem esperança e sem ajuda na esfera natural? Um homem com 100 anos de idade e sua esposa com 90 anos, e que havia vivido com ela desde que ela era uma criança, uma menina. Ele se casou com sua meio-irmã. Provavelmente se casou com ela quando era só uma garota. E durante todos os seus anos férteis sem filhos, bem agora, 40 anos depois do tempo da fertilidade das mulheres, e ainda com fé maior do que já havia tido, que o bebê iria nascer. Deus respeitou aquilo de tal maneira que ele simplesmente desceu e disse: Eu sou El Shaddai, Abraão. Você confiou em mim, e agora eu sou o Deus que tem seios. Abraão, incline-se em meu seio, meu filhinho enfermo, cansado, porque isso é só uma coisinha para mim. Incline-se aqui e nutra de minha promessa por um tempo, e observe o que acontece. Bem, vamos, vem? Segui-lo um pouco e ver o que lhe aconteceu ao se nutrir dessa promessa. Abraão, pois você está velho, você tem 100 anos. A Bíblia diz, já com a idade avançada. A barba grisalha pendia-lhe da face, e a velha Sara com um pequeno gorro na cabeça, tremendo ali, escorada numa pequena bengala, contudo dizendo, bem, vamos ter um bebê. Ele disse: Abraão, você confiou em mim, agora eu sou aquele que tem seios. Eu sou aquele que pode te devolver. Você é só um bebê para mim. Então eu vou tomá-lo em meus braços, porquanto você confiou em mim, e vou te nutrir para restaurar sua força. Farei de você um novo homem. Que maravilha! Ele ainda é El Shaddai. A promessa não foi só para Abraão, mas também para sua semente. Observe o que Deus vai fazer. Logo depois encontramos Ló, seu sobrinho, lá embaixo, apostatado, em uma condição terrível. Sobre isso, o capítulo 18. E encontramos que um dia, depois que Ló pegou a melhor parte da região e Abraão pegou a mais pobre, vocês sabem, às vezes você tem que. Não tente se vingar das pessoas. Eu estava pregando outra noite sobre o cordeiro e a pomba. E quando a pomba desceu e pousou sobre o cordeiro, que tal se o cordeiro uivasse como um lobo? O que teria acontecido? A pomba teria voado. E é esse o problema com as pessoas aqui no Canadá. Não só aqui, mas por toda parte. Vocês eram cordeiros, mas começaram a discutir e a se agitar e traçar barreiras denominacionais. E a pomba simplesmente alçou o voo e foi embora. Isso é certo. Vocês não têm o amor que deveriam ter. Eles não o têm na América. Não sei onde está. Mas há muito tempo, você se lembra quando seu coração costumava ser tão terno e puro diante de Deus? Oh, você não se importava com os problemas. Oh, está tudo bem. Vamos seguir em frente. Mas quando, de repente, quando você fica com raiva e diz, vou me vingar dele, a pomba alça voo. O Espírito Santo não pode permanecer em nada que não seja docilidade. Deus é dócil, pacífico e amoroso. Não importa o quanto você conheça, quanta teologia conheça, e como você possa estufar o peito, e quão bem você possa pregar, isso não significa nada.
Se esse Espírito de Deus, dócil, quieto e amoroso, não repousa sobre você, tudo se foi. Você não é nada. Não importa quantos dons você possa exibir, não importa. Ainda que, Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, eu poderia ter fé suficiente para mover montanhas e não ter aquele amor dócil e manso, eu não sou nada. É aí onde está o seu problema, vem? É isso. Assim, Abraão, manso, dócil, vou lhe dizer uma coisa, Ló, irmão, se você deseja ficar com a melhor parte, vá e pegue. Está tudo bem. Vou seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vocês se lembram quando costumávamos cantar este cântico? Embora eu tenha começado com Jesus e agora esteja seguindo. Vocês já cantaram esse aqui no Canadá? Correto. O que deu errado? Vamos continuar. Mantenha-se humilde, siga caminhando, siga amando a todos. Não importa o que eles digam sobre você. Vá em frente e seja um cordeiro. Vocês sabem, um cordeiro é um animal estranho. Um cordeiro tem a sua própria lã. Esses são seus direitos dados por Deus. Mas está disposto a colocar-se sobre um bloco e não dar pontapés. Se você nunca tosquiou uma ovelha, e ela vai deixar que a tosquiem toda, cede seus direitos e perde-os, porque é mansa, é dócil. Você está pronto para abrir mão de todos os seus direitos como canadense? Você diz, bem, agora olhe, Sr. Brana, eu tenho direito de revidar. Ele fez algo comigo. Eu tenho direito de gritar com ele. Porém, você está pronto para ser tosquiado e perder seus direitos? Oh, eu lhe digo o que devo fazer com aquela minha velha igreja denominacional. Pode ser, mas você está pronto para ser tosquiado? Deus quer cordeiros dispostos a serem tosquiados e se tornarem criaturas de Deus. Observe, Abraão lá em cima com Sara, sua esposa, sem dúvida, mas muitas vezes a vasilha de farinha se esvaziava até o fundo. Mas ainda assim, eles serviam ao Senhor. Eles estavam na vontade perfeita de Deus, embora tivessem que sofrer um pouco para sobreviver.